Bom, vamos começando. Se quem tiver com o microfone ligado ainda para desligar. Abrir a porta. Abrir a porta ali, o calor tá bom. Pronto. Bom, minha gente, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Essa é mais uma live do Instituto Espírita Bravo Nordeste, de Arembepe, Camaçari, e do Centro Espírita Nosso Lar, feito conjuntamente, né? Hoje nós vamos receber aqui o nosso palestrante Paulo Moutinho, que vai nos falar sobre um tema da Bíblia, dos evangelhos, na verdade, analisado à luz do Espiritismo, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial, pedir a todos que... Só um minuto. Pedir a todo mundo que se mantenha tranquilo, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre amigo Jesus, rogando a sua proteção para a nossa atividade de hoje. Rogando a sua proteção e a presença dos seus mensageiros, espíritos trabalhadores do bem, nossos anjos da guarda, nossos amigos guardiães, nos nossos lares, nos protegendo, fluidificando nossa água de beber e também socorrendo aqueles irmãos que possam estar presentes e não deveriam estar junto a nós, socorrendo, orientando, esclarecendo, conduzindo para os hospitais da espiritualidade, aqueles que necessitarem, e também realizando a renovação energética do nosso ambiente doméstico, de cada um de nós, das nossas famílias. Rogamos também, Jesus, que abençoe o nosso palestrante de hoje, nosso irmão Paulo Moutinho, que irá nos brindar com o seu estudo, com a sua palestra. E vamos lembrar a oração que nos ensinaste. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as ofensas, ensina-nos a perdoar os que nos têm ofendido, Senhor. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Que assim seja. Passo a palavra agora para o nosso irmão Paulo Moutinho, palestrante de hoje. Olá, pessoal. Vou apresentar aqui a tela. Só um minuto. Dá para ouvir bem meu áudio? Dá, né? Tranquilo. Peraí. Eu estou te ouvindo baixo, Paulinho. Tá me ouvindo baixo? Agora tá me ouvindo bem? É, Agora? mas eu aumentei meu volume todo do celular, mas tá bem distante. Tá melhor agora? Agora melhorou. Agora sim. Tá. Tá bem melhor. Abaixo eu vou pegar o fone. Certo. Então, eu vim trazer, né? Trazer um tema que eu achei bastante interessante, né? Eu sempre gostei muito dessas parábolas do Cristo e tal, de estudar o ensinamento do Cristo. E eu encontrei uma parábola que eu achei bem desafiadora, né? Porque ela não é simples de entender, mas ao mesmo tempo ela tem ensinamentos que são muito importantes. Paulinho, desculpa interromper aí. Eu tô achando o som baixo. Certo, vou pegar o fone aqui. Mas alguém tá achando baixo o som? Tá, né? Vou pegar o fone para melhorar.
Só um minuto. Tá melhor agora? Tá me ouvindo? Rapaz, que coisa, hein? Tá me ouvindo? Melhorou, Paulinho. Tá com o volume no máximo? Do computador? Peraí. Mas melhorou bastante. Então vamos lá. Sim. Ao vivo é assim Então, mesmo. certo. Então, como é essa parábola, né? Ela está no Evangelho de Lucas. Então, a parábola é assim. E dizia também aos seus discípulos, né? Jesus dizia aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, ou seja, o Senhor chamou o administrador e conversou com ele: que é isso que ouço de ti? Dá conta de tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. Ou seja, ele seria demitido, né, do trabalho. E aí o administrador disse consigo, né? Ou seja, o administrador parou para pensar, né? Então, é interessante que na Bíblia tem muito disso, né? Dos personagens, né? Das pessoas pararem para pensar, né? E a literatura bíblica foca nisso também. E o administrador disse consigo: farei o que farei, né? Pois que o meu senhor me tira a administração. Cavar não posso. Nesse caso, cavar seria trabalhar como agricultor, né? Agricultura, que era muito mais comum naquela época. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da administração, me recebam em suas casas. Ou seja, ele pensou numa estratégia, né? E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ao meu senhor? Ou seja, ele fez isso já pensando em ganhar, digamos assim, moral com essas pessoas que devem ao senhor. Mas ele tinha que fazer isso rápido, porque esses devedores não sabiam que ele estava sendo, na verdade, sendo demitido, né? Então o primeiro, né, devedor respondeu: 100 medidas de azeite, e disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Ou seja, digamos assim, tem um papel, né, um relatório escrito que ele devia uma quantidade de azeite, e esse administrador infiel pediu para que o devedor escrevesse que ele deve metade daquilo, né? E disse a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Certo. Só que nesse momento, o Senhor, ele descobriu, né, daquilo, ele toma conhecimento dessa nova atitude do administrador. E qual foi o comportamento dele? O Senhor, ele louvou, está escrito aqui, louvou aquele senhor, o injusto administrador. Ou seja, o senhor ficou feliz com esse comportamento desse administrador. Então, e louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. Ou seja, por ter feito uma coisa correta. Pronto. A parábola termina aí. Então vem a explicação do Cristo, né?
que sempre quando Cristo dá uma parábola, ele traz um complemento que aí eu vou explicar de forma mais detalhada. Então, por que os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz? E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é justo no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se há de chegar a um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Evangelho de Lucas. Então, por esse final aí, você já entende, né, que o tema central dessa parábola é a questão das riquezas. Então, vamos lá. Né? Essa primeira parte. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico. Então, assim, a gente percebe pela argumentação de Jesus, né, pela fala de Jesus, que ele deixa bem explícito que Deus, ele também pode ser representado, além de pai, além de aquele que nos mostra o caminho do que é o certo, também é representado como um senhor, um grande senhor, né? Um senhor rico que nos empresta bens, tanto os bens materiais quanto bens do conhecimento, da família e oportunidade de desenvolver capacidades intelectuais. Então, o que acontece, né? Esse homem rico, ele descobre que o seu administrador está agindo de forma incorreta. E é por isso que o nome é administrador, a parábola do administrador infiel. Ou seja, ele não está sendo fiel àquilo que ele foi designado, né? Aquilo que ele, digamos assim, prometeu realizar, né? Fazer do seu trabalho. E ele foi acusado por dissipar os seus bens, né? Poderia dizer, gastar seus bens de forma inadequada. E aí a grande questão, aqui a gente já existe um ponto de reflexão aí. Que, na verdade, nós, seres humanos, né, aqui na Terra, nós espíritos encarnados, somos todos administradores, né, de tudo que nos é concedido. O que isso significa? Que nada, tipo assim, quase que nada que existe na nossa vida atual é nosso. Apenas as qualidades morais e os conhecimentos que nós adquirimos. O resto é tudo bens emprestados por Deus, que espera que nós administremos de forma correta esses bens. Então, é interessante, né, que a gente vê que o administrador ele agiu de forma incorreta e isso teve uma consequência, né, ruim para ele, né? Só que percebam que esse senhor, de uma certa forma, ele poderia ter sido mais rígido, né, com esse servo, digamos assim. Diante da época, né, onde as coisas eram mais duras, ele poderia ter, digamos assim, denunciado ele, né, para, de repente, as autoridades, ou então, de repente, fizesse alguma coisa relacionada a, tipo, cobrasse algum tipo de multa e tal.
Só que ele apenas tira o emprego dele, né? Tira esse... pede contas da administração e explica que ele não pode ser mais o administrador. Então, eu achei essa imagem fantástica. Então, esse administrador, ele para pensar, né? Só que ele pensa numa estratégia, só que ele não tem muito tempo, né? O que é que ele pensa? Ele percebe que ele não tem capacidade de fazer outra coisa a não ser trabalhar como administrador. Ele percebe que ele não quer ser um agricultor, não quer também pedir dinheiro, não quer ser um mendigo, né? Aí ele pensa assim, o que é que eu posso fazer, né? Então já sei. Vicente, boa noite para todos. Boa noite, Adri. Então ele pensa, né? Então eu vou agir de misericórdia para com os devedores do meu senhor, que era o meu senhor, da mesma forma que o senhor agiu de misericórdia para comigo. Ao mesmo tempo em que, ganhando moral com esses devedores, eu vou ter, talvez, um emprego garantido, né? Que eles vão pensar que eu sou um ótimo administrador. Então, ele chamando para si as pessoas, né? Ele tinha que fazer isso de forma rápida ali, né? Então, ele resolve, como eu expliquei, né? Diminuir a dívida desses devedores. E aí vem a coisa mais estranha, né? Porque Jesus, nas suas parábolas, ele trazia coisas assim excêntricas, né? Coisas, digamos assim, que chocasse um pouco as pessoas para que as pessoas parassem para refletir. Então, por incrível que pareça, o Senhor, quando descobre, em vez de ficar, de repente, irritado, o Senhor louvou o administrador injusto, né? Que agora já não está mais sendo injusto. E eu vou explicar o porquê. Então, ele louvou aquele senhor, o injusto administrador, por ter procedido prudentemente, ou seja, por ter feito uma coisa correta. E agora vem, né? Por que seria uma coisa correta, digamos assim? Porque esse administrador, ele agiu como que de forma misericordiosa para com aqueles devedores. É como se, na verdade, nós todos fossemos administradores, né? E, de uma certa forma, na nossa vida, a gente meio que... existem situações que é como se, de uma certa forma, existisse... Como se as pessoas fossem... digamos assim, como se existissem dívidas entre as pessoas, uma com as outras. Né? Vou dar um exemplo, né? Quando existe uma relação de espíritos que um não perdoou o outro, que um fez o mal ao outro, né? Em diversas encarnações. É como se existisse, na verdade, uma dívida um com o outro, né? Que precisa ser reparada. Só que quando um perdoa o outro, é como se ele já tivesse meio que quitando, nem que seja uma parte dessa dívida, né? Que é o poder do perdão. Então, isso é uma coisa que todos nós precisamos fazer. E não é só dentro, né, de grupos religiosos, ou dentro do centro espírita, ou dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, de um bando, ou o que você acredita, né? Mas também no dia a dia, né? Enquanto somos, digamos assim, estamos no papel de trabalhadores, né? Digamos assim, no trabalho do dia a dia, né? De nossos empregos, estágio que a gente faça, né? Qualquer tipo. Porque tudo isso vai ser oportunidade de praticar a caridade, né? Todas as ocasiões, não é só
em templos religiosos e tal. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus ele explica, né? Porque, ele continuando, ele fala assim, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, é como se Jesus ele tivesse meio que puxando a orelha ali, tanto dos seus discípulos quanto de outras pessoas, né? E talvez, né? Os essênios, que se diziam filhos da luz. O que são os essênios? Né? São aquela seita judia que eles diziam que Deus ele não estava nos templos, não estava em Jerusalém, Deus estava no deserto. Então eles tinham meio que essa cultura de se isolar da sociedade, né? E viver uma vida ali em que eles se consideravam pessoas mais puras e tal, né? Só que o que Jesus pregou é que a gente vivesse em sociedade, né? Então aquelas pessoas que vivem em sociedade, que vivem no mundo, Jesus chamava de filhos desse mundo. Então, muitas vezes, esses filhos desse mundo agem de forma mais prudente, de forma mais correta, de forma mais caridosa, né? Do que aqueles que se isolam no mundo, né? Que ficam lá ligados digamos assim, uma religião, mas tipo apartado no mundo, né? E isso pode ser isso não seria, poderia ser representado, né? Como nos estudos espíritas como os essênios, mas também poderia ser representado esses filhos da luz como os próprios seguidores do Cristo, né? Então essa é a questão essa questão da caridade, né? No nosso dia a dia. E aí vem uma outra questão, e aí ele fala: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da justiça. Granjear amigos no sentido de ganha amigos, né? Que ele fala como se ele tivesse conquiste amigos com as riquezas da injustiça. O que significa isso? Significa que através das riquezas que nos são concedidas, a gente pode fazer o bem, fazer a caridade, né? E essa caridade, proporciona, digamos assim, muitas vezes, né, tem como consequência a conquista de novas relações, de amigos até, né? A gente percebe que o quanto as pessoas, quando participam de obras de qualquer tipo de caridade, o quanto a pessoa vai se conectando a outras pessoas e criando, muitas vezes, relações duradouras, né? Que duram, às vezes, anos. Então, é como se Jesus estivesse falando isso, né? Ganhe amigos através do bem, de você fazer o bem com as riquezas que é concedida, né? Nesse caso, o foco maior aqui é a riqueza material, mas como a gente sabe que Jesus ele nunca falava de uma coisa só e a riqueza para Jesus não significa só essa parte material, né? Mas diversos tipos de riqueza. Só que quando ele fala riquezas da justiça, ele está remetendo a um fato interessante. Porque boa parte da riqueza material que existe no mundo ele não é conquistada de forma justa. Então a gente percebe, dá um exemplo, né? Na história da humanidade, o quanto essas nações da Europa dominaram povos da América Latina, né? E através de roubo, assassinato, de diversas coisas ruins, né? Eles usurparam, né, as riquezas, né, o ouro, minérios, e essas riquezas foram acumuladas, né, nesses países que hoje são, às vezes, considerados de primeiro mundo. Então, essas riquezas foram acumuladas de forma injusta, né? E que muitas vezes essas riquezas que chegam em nossas mãos são as riquezas da injustiça. E é interessante que aquelas coisas que chegam nas nossas mãos, muitas vezes não é só porque que eu sou merecedor e tal. Tem um merecimento, claro, né? Que Deus ele tem a parte da justiça, mas Deus também tem a parte da misericórdia. Então, muitas vezes, o que Deus nos dá como um grande pai
é muito maior do que o nosso merecimento, né? Porque Deus nos ama de forma infinita. Então, através dessa riqueza, essas riquezas que chega nas nossas mãos, né? Que é uma riqueza temporária, né? Que somos apenas administradores, a gente pode utilizar para fazer o bem, né? E esse bem gerar a simpatia de novos amigos, né? E aí eu ainda vou entrar um pouco mais em detalhe nisso, né? Para que quando quando essas vos faltarem, ou seja, as riquezas, qualquer tipo de riqueza vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu sei que tem umas palavrinhas e umas coisas que de primeira vista podem não ser tão simples assim de entender, mas se você parar para refletir, não é tão complicado assim. Então, o que é que ele está dizendo, né? Então, esse bem que a gente faz para o próximo, muitas vezes a gente vai precisar, em algum momento, às vezes em outra encarnação, né, da ajuda desse próximo. Porque hoje a gente pode nascer, né, em uma encarnação que a gente tem, nascer em berço de ouro. Né? Mas em outra encarnação a gente pode nascer com uma pessoa com poucos recursos materiais, né? Nascer num local muito pobre, né? Então, e nesse momento, a gente vai necessitar, né, da ajuda de outras pessoas, né? E muitas vezes o bem que a gente faz hoje repercute no futuro. Às vezes, vou dar um exemplo. Só o fato de a gente ter contato com o espiritismo já é uma riqueza imensa que chega na nossa vida, né? Às vezes, eu não posso dizer, né? Mas às vezes são coisas que a gente fez lá atrás que permitiu, né, essa riqueza que é o espiritismo chegar na nossa vida. E aí, por que existe essa expressão, né? Tabernáculos eternos. E aí já vem uma interpretação minha, né? Mas eu vou tentar explicar por que pelo menos eu penso isso, né? Tabernáculos, eu sei que tabernáculo é aquilo aquele local onde os hebreus no deserto se conectavam com Deus, né? Porque Moisés, né, toda aquela história que é descrita no livro de Êxodos, que é o segundo livro do Velho Testamento. Então mostra que aquele povo, né, ex-escravo no deserto, com Moisés, não tinha como construir igreja, né? Se eles estavam sendo ali vivendo como nômades, né? Não tinham como construir templos, né? Naquela época não existia igreja, era templos. Então eles construíam tabernáculos, né? Que era um local onde eles iam se conectar com Deus. Era no tabernáculo. Tanto que era lá no local onde deixavam todos os artefatos religiosos, tal. Então, tabernáculos eternos, então eu entendo como que as riquezas espirituais do futuro, né? Porque o espiritismo, né, que Jesus também explica que a gente deseja, né, a gente precisa de algumas riquezas materiais para a gente poder viver, né, às vezes até para sobreviver. Só que, na verdade, as maiores riquezas não é desse mundo. Né? As maiores riquezas estão sendo reservadas para a vida futura. Né? Então, é importante a gente lutar, né? Para que a gente possa ter um bom emprego, para que a gente possa ter certos recursos materiais e etc. Mas é importante a gente entender que as maiores riquezas estão lá na vida futura. E aí ele explica: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. E aquela coisa, né? E aí essa parte fala da questão da administração dos bens, né? Então, se você é capaz de ser fiel, ou seja, de utilizar de forma prudente, de forma correta, os bens que chegam agora na sua vida, ou seja, o mínimo que chega agora,
você vai estar capacitado a aproveitar e utilizar de forma correta os bens que chegarão no futuro, né? Chegarão as riquezas futuro, né? Às vezes, vou dar um exemplo, um emprego, né? Chega um emprego que às vezes não é o que você deseja, né? Mas que você aproveita a experiência para se capacitar, né? E aí você se torna um profissional mais capacitado, mesmo não gostando tanto do trabalho, mesmo desejando uma coisa melhor, mas você vai se tornando mais preparado, e quando chegar esse emprego desejado, né, futuro, você vai ser mais capaz de aproveitar aquele emprego porque você já tinha essa experiência do passado, né? Então é isso, né? Da mesma forma, quando nós não aproveitamos o mínimo que nos é dado, então como é que nós podemos pedir que Deus nos traga mais riqueza, né? Então é aquela história, né, de tipo, por favor, meu Deus, aquela oração, né, da pessoa que pede a Deus que Deus dê muita riqueza material para que possa fazer a caridade, né? Aquela história, né? Por favor, meu Deus, me ajude para que eu seja rico, para eu poder ajudar todos esses pobres da minha cidade e tal. Mas Deus sabe muito bem o que passa no coração de cada um, né? Deus vai saber, assim, se essa pessoa não está ajudando com o mínimo que ele já tem, uma riqueza que ele já tem, como é que ele vai ajudar com mais riquezas ainda? A gente sabe que não é assim, né? E aí, sobre essa questão, né? Sobre você fazer o bem e você receber, querendo ou não, ter um efeito da lei de ação e reação, né? Dessa gratidão dessas pessoas que foram ajudadas. O Espiritismo nos mostra que isso é muito real. Isso não é uma coisa assim que a gente não é uma coisa que a gente imagina, né? Então eu achei que essa imagem aqui representa bastante, né? Uma situação que acontece muito, né? E é uma situação assim que acontece bastante com trabalhadores de alguma religião, ou então as pessoas que fazem o bem, né? Mas no caso, né, do tema religião, né? Então acontece muito, né? De uma pessoa, digamos assim, essa pessoa aqui, né? Ele ajuda muito, ele, digamos assim, um ser encarnado que ajudou muitas pessoas, né? Fez um trabalho de caridade, né? Buscou, aprendeu, né, a palavra do Cristo e se esforçou, muitas vezes de forma dura, para colocar isso em prática, né? Espalhando as boas obras, né? Manifestando a vontade de Deus através das suas atitudes. E isso repercutiu na vida de muitas pessoas, né? Tanto encarnado quanto pessoas que ajudam a pessoa encarnada. A gente não está só ajudando essa pessoa encarnada, está ajudando ela e os espíritos que estão com ela, porque a gente nunca está sozinho. Então, muitas vezes, o que acontece é que essa pessoa, né, que pratica esse bem, chega um momento em que ela passa dificuldade, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos falhas, temos momentos de desequilíbrio e tal. E muitas vezes, né, uma coisa que acontece, não vou dizer que é muitas vezes, é uma coisa que sempre acontece porque é uma coisa de reação, né? Quando a gente faz o bem retorna, né? Que é uma coisa que eu posso dizer que é uma coisa certa, né? Mesmo que a gente só sinta isso mesmo quando a gente desencarnar, né? Isso mais forte, esse retorno, né? Da lei de causa e efeito. Então, o que é que acontece? Esse ser, né? Que você vê que ele está mais escuro, né? Ele está passando por... Ele está nesse momento de desequilíbrio, né? Só que todos aqueles espíritos, né? Que já tinha sido ajudado por ele, eles se compadeceram desse espírito, né? Nessa situação aqui, que seria um exemplo. Então, nessa situação, é como se essas entidades se preocupassem com ele, né? Porque é como se, na verdade, eles estivessem já aguardando essa gratidão e tal.
Isso acontece muito forte, pô. Tem até a história de Chico Xavier, que ele ajudava uma moça que tinha paralisia cerebral, né? E buscava sempre ajudar ela. E chegou um momento em que ela desencarnou, né? E ele ficou muito triste, mas ele continuou a vida dele e tal. Em um momento na vida dele, ele começou a avistar um espírito de luz que aparecia toda noite para dar um passe no coração dele. Todo dia aparecia e não falava nada. Aí teve um momento que ele descobriu que estava com angina no coração. Então, o que acontece? Quando ele, no próximo momento que depois ele descobriu a doença, quando ele viu aquele espírito que ia lá dar o passe nele, ele perguntou, quem é você que sempre me ajuda aqui, eu sei que você estava preparando meu coração para a doença. E aí ela falou, eu era o espírito, né, com paralisia cerebral que você ajudava. Aí veja que coisa bonita, né? Muito interessante isso. E aí tem algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que remontam exatamente a isso. Que é nessa parte, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Aí é uma parte que um espírito ele fala, né? Encontrei aqui um dos pobres da terra, ou seja, ele desencarnado comentando, né? Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual o meu turno tenho agora de implorar auxílio. Veja que coisa interessante, né? E aí tem uma outra parte também, né? Que é um outro espírito. Fala. Se pudesse saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha existência, me fora dado a servir. Ou seja, é uma felicidade, né? É muito grande. E, no caso, eu não estou querendo dizer que a gente vai sempre fazer o bem esperando receber qualquer coisa em troca, né? Porque não era exatamente isso que Jesus queria dizer, né? Ele só queria dizer que fazer o bem sempre vai repercutir de forma positiva nas nossas relações, no nosso futuro, e que não é à toa, né? E que, tipo, o bem, nenhuma bondade que a gente faça não fica esquecido ao léu, né? Como se Deus não estivesse percebendo a nossa firmeza ali, né? De fazer o que é o correto. Entendeu? Isso está relacionado também com a justiça divina, né? Da mesma forma que a gente não pode olhar para o mal, né? As pessoas fazem o mal e achar que isso não vai ter nenhuma repercussão negativa, né? A justiça não vai recair de uma certa forma sobre essa pessoa e tal, de acordo com suas necessidades kármicas. E aí aquela outra parte, né? Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, ou seja, as verdadeiras riquezas, né? As riquezas valiosas que Deus nos irá trazer para a nossa vida, né? Digamos, isso aí eu vou talvez, digamos assim, um filho no futuro, ou a cura para alguma doença, ou tantas coisas, né? Que posso interpretar como riquezas verdadeiras, ou a conquista de paz interior, né? Ou merecimentos, né? De quando a gente estiver desencarnado, tal. Então é isso, né? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Isso está relacionado também com essa questão de que as riquezas que nos chegam muitas vezes não são só nossas, né? São riquezas também de outras pessoas, né? Então tem todo esse processo, né, de administração. Aquela coisa de reconhecer, né? Uma pessoa que, digamos, que acumula muitas riquezas materiais, né? Muito dinheiro, né? Então, aquele dinheiro ali, ele está, de uma certa forma, acumulando uma coisa que poderia ser também de outra pessoa, né? Então, quem vos dará o que é vosso, né?
Tá? E tem aquela questão também das riquezas que chegam na nossa vida, né? Então, tá sempre trazendo esse tema da boa administração. E vem aquela grande questão, né? Que tá que a gente já tem mais intimidade, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, e é daí que vem essa parte, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou há de chegar a um, desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon seria as riquezas. Então, nesse processo, né, de que a gente tem que escolher, né, o que é prioridade na nossa vida. Ou é dar mais importância às coisas de Deus, né, àquilo que Deus nos ensinou que é o caminho, né, que é aquilo que está na nossa consciência, ou apenas ficar ligado à ilusão da materialidade, né? Porque quando ele fala a Mamon, na verdade, seria uma vida materialista. Então eu lembrei do filme Matrix, eu não sei se todo mundo já assistiu, que é um clássico e tal. E aí tem essa parte, né, que o personagem Morfeu ele pergunta ao personagem principal, Neo, o que é que ele escolhe, né? O que é que ele prefere. Uma pílula ele vai tomar e ele vai continuar vivendo na ilusão que ele vivia, né, no mundo que ele vivia que não era o mundo real. E outra pílula ele ia acordar para a realidade, que é uma realidade dura, mas que ele ia se libertar da mentira e ia ficar livre, né, da ilusão que ele vivia, da ignorância. Então a mesma coisa, né? Como se a gente tivesse o tempo todo que escolher o que a gente vai tomar, a pílula, né? Viver apenas pensando no lado material da vida, vivendo essa filosofia materialista, né? Que muitos, né, adotam mesmo, defendem, né? Desde até na filosofia mesmo, assim, né? No estudo, né? Forma de lidar com a vida, estudiosos, né? Na ciência que defendem o materialismo, ou você vai se esforçar para ter um ponto de vista espiritual da vida, né? E saber administrar de forma correta os bens que nos são concedidos. E aí vem, né? Essa parte que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. E eu achei interessante essa imagem aqui, né? Você vê, né? Uma pessoa quando acumula muitas riquezas materiais, ela, de uma certa forma, tá meio que tirando, né, aquilo que poderia ajudar outras pessoas. Ao fato, porém, de a riqueza tornar-se difícil a jornada, não se segue que a torne possível e não possa vir a ser um meio de salvação para aquele que sabe servir-se. Ou seja, a riqueza pode ser um meio também de salvação. O que é salvação? Salvação seria se livrar do perigo, né? Que perigo? O perigo do sofrimento. Então, a riqueza que nos é dada também é um meio de nós nos livrarmos de sofrimentos, né? Então, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sendo o homem, senão o seu usufrutuário, o administrador, olha essa expressão, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Ou seja, é aquela questão que eu estou dizendo, né? De nós administrarmos de forma íntegra, buscando a integridade, a honestidade, a ética. E inteligente, ou seja, tem essa questão também de a gente utilizar a razão, né? Utilizar de forma racional aquilo que nos é dado, né? Porque existe aquela coisa do impulso, né? Muitas vezes o desejo de consumir, o desejo de gastar dinheiro, né? Vive numa sociedade capitalista onde existe todo esse estímulo, né?
a compra de coisas desnecessárias, né? Coisas que muitas vezes nós não precisaríamos, né? Acumulando, muitas vezes, isso traz como consequência o acúmulo de lixo, né? E o acúmulo de lixo vai destruindo o planeta, né? Vai destruindo aquilo que é a fonte de nossos bens da Terra. Então você vê como está tudo interligado, né? E aí tem essa expressão que Kardec ele explica, né, que Jesus ele não condenou as riquezas, né? Ele não condenou totalmente as riquezas, só apenas explicou que os bens, que o apego a esses bens, né, além da utilização de forma incorreta que eu abordei, o apego a esses bens, né, é um obstáculo à salvação, ou seja, é um empecilho para que a gente possa se livrar do sofrimento, de um sofrimento futuro e também do sofrimento presente, né? Porque, querendo ou não, quando nós nos apegamos às coisas materiais, é quase impossível a gente não sofrer em algum momento. Por quê? Porque tudo que é material é perecível, não está nas nossas mãos, né? É como tem no filme de Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo. Fala que o homem, que Paulo no filme ele explica, né, que como se o homem, ele não usa a expressão materialista, né, mas é como os homens, né, eles buscam segurar sua vida como uma pessoa que tenta segurar uma água nas suas mãos, né? E essa água vai se esvaindo das suas mãos, né? Ele não tem controle, né? Que a vida vai andando e o corpo vai envelhecendo, e as coisas que a gente tem são passageiras e tal. E aí fala que aquele que vive em Cristo é como se tivesse, na verdade, integrado à imensidão do oceano, né? Que é a imensidão de estar em contato com Deus, né? E é exatamente isso que eu quero explicar, né? Que essa utilização de forma correta dos bens está relacionado a gente ter esse ponto de vista espiritual da vida, né? Essa conexão com a divindade, que também está relacionado com deixar que as riquezas internas, né, dos sentimentos, do coração, tenham mais peso na nossa vida do que as coisas materiais. E era isso que eu queria apresentar para vocês. E muito obrigado pela atenção. E vamos conversar um pouco. Tá bom? Já acabou? Já. Tá bom, pô? Bom, Paulinho, em primeiro lugar, agradecer aí ao nosso irmão pela sua explanação brilhante sobre um tema que, na verdade, está presente no Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas no capítulo 16, o Kardec, os espíritos que assessoraram, pegou só aquela última parte da parábola, onde já vem o ensinamento que diz que não se pode servir a dois senhores, né? Irá agradar um, desagradar o outro e tal, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era tipo um deus da riqueza, dos prazeres materiais, enxergado assim pelos judeus naquela época, né? Ou pelo menos nos judeus mais antigos, ou tribos mais antigas. Então, fala sobre propriedade, sobre riqueza, e existe um trechozinho no Evangelho, eu gostaria de trazer aqui rapidinho, bem curtinho, sobre a verdadeira propriedade. É nas instruções dos Espíritos, desse mesmo capítulo. Me chamou minha atenção. O homem não possui de seu, senão aquilo que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência. Mas uma vez que é forçado a abandoná-la,
dele não tem o gozo, a posse verdadeira. Ou melhor, tem apenas o gozo, mas não a posse verdadeira. É apenas como o Paulinho falou, é um usufrutuário apenas. Ou como se chama legalmente, depositário, né? Que pode ser fiel ou infiel, a depender do uso que faça desses bens que Deus coloca em nossas mãos. Então, existem as provas da riqueza e da pobreza. Lembrando que, no momento em que acreditamos na reencarnação, fica mais fácil perceber que se alguém, numa encarnação, teve muitos recursos e usou mal, não teve assim, a coragem, a firmeza de utilizar esses bens de forma correta, né? Usou para seu próprio prazer apenas, né? Para acumular, né? Para, enfim, até prejudicar a caminhada de outras pessoas. É possível que na próxima encarnação venha com carência total de todos esses bens materiais, para que seu espírito possa se educar moralmente com relação ao valor desses bens, né? Mas eu não quero me estender muito, não. Foi só um complementozinho que eu vi aqui, chamou minha atenção. E, na verdade, está se falando sobre a verdadeira propriedade, né, Paulinho? E eu sugiro até que quem puder depois dê uma lida nesse capítulo, que é muito interessante, que é muito útil para nossas vidas, certo? Quando a gente pensa em o que a gente planeja alcançar na vida, né? O que a gente quer construir, materialmente falando, que cargo a gente quer alcançar e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha sabedoria quando esses recursos vão chegando em nossas mãos. Como o Paulo falou, né? Deus não condenou, assim, quem tem bens, ou que adquiriu, ou que herdou, seja lá como for, ou que ganhou na loteria também, né? Que tem alguns raros aí que ganham. Lógico, tem que jogar primeiro, né? Não adianta ficar pedindo a Deus para ganhar se não jogar. Mas, enfim, não é ao colocar ao nosso alcance nessa encarnação, algum recurso, Deus não está nos condenando a uma vida que espiritualmente vai ser ruim. Não é isso. Pelo contrário, ele está nos colocando como administrador dos bens que pertencem a ele. Tanto pertence a ele que ele pode tirar na hora que ele bem quiser entender. Como pode também nos chamar de volta, de acordo com seus desígnios. E fica tudo aí. Não é? Se fica tudo aí, então não nos pertence, na verdade. É como esse trechinho que eu estava lendo. Só é nosso, realmente, aquilo que a gente pode levar. Quando retornar ao plano espiritual, a nossa pátria espiritual, o nosso lar. Então, o que é que nós podemos levar, né? Aquilo que nós realizamos aqui. Nossas ações. O bem que praticamos, ou o mal também que praticamos, ou o bem que deixamos de praticar. Essa que é a nossa riqueza verdadeira. Mas, enquanto isso, enquanto aqui estamos, precisamos dos bens da terra. Para viver, para realizar, para ter um conforto, através do trabalho digno, claro. Né? Da conquista, da nossa luta, do nosso aprendizado, do estudo, do trabalho. Então é isso. Mas já tem alguém com a mão levantada aí? Foi Irá, não foi Irá? Deixa eu abrir essa listinha aqui. Quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pessoal, clica na mãozinha que aí está. E a gente vai abrir a fila aqui. Primeiro Irá. Fique à vontade. Paulo, eu queria fazer considerações em três coisas que Paulinho falou. Primeiro, quando ele começou a falar sobre a questão da doação, da caridade, aquela coisa toda, que a gente tem um exemplo no Evangelho do óbolo da viúva, né? Quando as pessoas vão lá naquele templo e fazem as doações, se exibindo, né? E aí, quando o mestre diz que o óbolo da viúva foi a que fez a verdadeira caridade. A segunda é um outro exemplo que a gente tem, quando André Luiz toma consciência lá no nosso lar, em que ele olha que a única pessoa que continuou orando por ele era a esposa de um paciente que ele nem gostava muito, mas foi aquela que persistiu mandando vibrações positivas para ele.
né? Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de estar ajudando alguém. Eu, graças a Deus, fiz isso nessa minha trajetória de vida, e eu sempre gostei muito. Deus te abençoe, muito obrigada, Deus te proteja. E era como se eu ganhasse sacos de moedas. E agora a gente teve o exemplo da campanha dos desabrigados. E ontem eu estava vendo o jornal, ontem, hoje de manhã, não me lembro, em que pessoas que também perderam tudo e estavam ali tentando reconstruir as casas, também sem ter sem ter recurso, mas oferecendo a mão de obra para a reconstrução. Então, são os 3 exemplos assim que eu anotei aqui para fazer uma complementação dentro do que Paulo estava falando. E essa questão de ajuda de Deus e Mamon é aquilo, né? Eu já tive uma condição um pouquinho melhor e fiquei deslumbrada, não vou negar. Então, era aquela coisa assim, poxa, eu posso comprar uma calça de R$ 200. Não, tá, então vamos comprar uma de 60 hoje que atende do mesmo jeito. Então, tem essas diferenças que a gente precisa se policiar e tomar consciência desde muito, muito cedo para não ter esse deslumbramento e gastar esse dinheiro. Mas já vi exemplos de pessoas que tinham dinheiro, que fizeram doações anônimas e as pessoas não tomavam conhecimento, né? Então, a gente tem alguns famosos que fazem as caridades dele e só quando cai na imprensa que a gente toma consciência de que está sendo feito. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi muito nos meus estudos do Evangelho ao longo da minha vida e de um amigo muito especial foi isso que ele me ensinou, né? Então, a gente só leva aquilo que a gente tem condição de levar. Se você observar, dentro da urna funerária só vai seu corpo. O restante do que você leva é o que você acumulou de trabalhos de tudo que você fez, seus conhecimentos, suas boas ações. Mas observe, na hora que você vai se despedir de alguém, você vai ver ali só um corpo que foi emprestado e que tinha um prazo de validade. Era só esse o comentário que eu queria fazer. Obrigada. Muito bom, Ira. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Fazer um comentário? Tirar alguma dúvida também, né? Eu percebi que foi muito interessante Paulo ter escolhido essa parábola, porque no início ela ficou meio enigmática, né? Não sei se vocês perceberam. Foi ótimo ele ter escolhido, porque a gente ficou curioso, né? Eu também fiquei curioso, né? De qual era a lógica, né? Do ensinamento, onde é que estava a lição, realmente. E depois a gente foi percebendo que, na verdade, ela que é a mesma lição. Não se pode servir a Deus e a mamon. E Jesus, ele usou muitas parábolas para ensinar as pessoas daquela época, porque nas parábolas ele falava falava aquela linguagem que eles podiam entender, do senhor, do servo, do administrador, né, da plantação, da colheita, do azeite, do vinho. Então, era a linguagem que ele precisava usar para poder alcançar o coração daquelas pessoas que viviam naquela época, né? Pessoas simples, a maioria agricultores, ou pescadores, ou comerciantes, mas esse capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a mamon, ele tem várias parábolas interessantíssimas. E tem também alguns relatos, como o relato da história de Zaqueu, né? Que é interessante também. Então, eu sugiro, aqui o tempo é um pouquinho curto, a gente não pode se estender muito, que fica cansativo, mas eu imagino que todos têm o Evangelho em casa. Quando puderem, dê uma lida nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon, que esclarece muita coisa dessas dúvidas, porque às vezes a gente fica um pouco em conflito, né? Mas será que está certo eu querer ganhar mais dinheiro? Eu queria comprar uma casa boa para minha família, né? Ter um carro melhor, ou ter um carro, quem nunca pode ter, né? Lutar para ter um carro e tal. Enfim, eu estou fazendo o uso certo
dos recursos que chegam nas minhas mãos, ou mas eu tenho tanta dificuldade na vida que como é que eu vou fazer para ajudar alguém? Né? A Irá já lembrou a questão do órgão da viúva, que é também um ensinamento do Evangelho, né? E fala sobre alguém que o último recurso que tinha era aquela moeda, e chegou lá e deu, fez a doação no templo. Humildemente, sem barulho, sem alarde, fez a sua prece ali de coração e foi-se embora. Enquanto um outro, que era rico, colocava grandes quantidades de dinheiro, mas gritando, falando sua prece em público, para todo mundo perceber como aquela pessoa era bom, que estava doando e tal, era generoso. E não estava doando da sua necessidade, sim da sua abundância. Então, Irá levantou a mão de novo, não foi, Irá? Não, peraí. É que eu fiz confusão aqui, eu acho que eu não estou me vendo, e aí eu estou tentando ver se eu volto, mas eu estou te ouvindo bem. Pode continuar. Tu deve ter uma setinha assim para aumentar É que eu estou com sua medo imagem. de mexer e sair, mas continua. Não tem problema, não precisa ser Tá bom, vista, então. não. Eu estou ouvindo. Vamos baixar sua mãozinha aqui. Ver se Tá. eu consigo. Mas tá bom, então. Se alguém mais quiser perguntar, falar alguma coisa, temos um tempinho ainda, tá? Paulinho quer complementar? Quer falar alguma coisa mais para fechar? Não. Olha só. Ah. Por enquanto, não. Tá bom, então. Então podemos encerrar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Dona Beth, quer fazer alguma contribuição? Oi, Luísa levantou a mãozinha aí. Pode falar, Luísa. Me levantei para falar com o Paulinho. Deu até tosse. Para dizer a Paulinho que ele não sabe a felicidade que ele me dá. Eu vejo ele passando esses ensinamentos. Muito obrigado, Paulinho. Aprendi o seu começo, como eu lhe acompanhei crescendo. Você está maravilhoso. Deus te abençoe. Obrigado. Deixa eu falar um pouquinho só para Paulinho, né? Para Paulinho. Ele não é só palestrante, né? Mas ele é um profissional, né? De aprendizado com a gente, né? Que ele sabe fazer o trabalho, sabe colaborar, sabe fazer o que ele sabe mesmo, né? Eu acho que interessante, muito interessante o que eles trazem, né? Como para o grupo da juventude, como o grupo de vocês, né? Eles também trazem, assim, uma felicidade nós, né? Para poder aprender o que é aprender o que é Jesus, né? Então, eu agradeço por você, Paulinho, por você existir, velho. Faça seu caminho, que Deus está na sua vida. Eu agradeço muito por você. É isso que eu ia dizer para você. Obrigado, Ada. Não precisa agradecer, não. Agradece ele lá em cima, que é bem melhor do que eu. Bom, só para esclarecer um pouquinho, nosso palestrante de hoje é também evangelizador do GPEC. GPEC não, GPEC, Paulinho? GPEC, né? GPEC. GPEC. Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Está lá na Graça. Então, participa virtualmente ao longo de toda essa pandemia aí, tem dado a contribuição ao grupo de lá, trabalhando com os jovens, né? E já vinha também antes fazendo essa atividade. Eu também faço parte, né, desse grupo da juventude, né? Eu faço parte, né? E eu tenho uma mensagem, eu tenho um carinho enorme por eles, né? Porque eles são um espetáculo, né? Vamos dizer assim, sabe fazer o trabalho bem feito, né? E sabe chamar o público, né? Vamos dizer assim, né? Para poder fazer um trabalho planetário, né? Vamos dizer assim. Então, você tem um filho maravilhoso, hein? Você tem um filho maravilhoso igual a ele, você não tem, né? Então, agradeço por tudo que ele tem por você. Tá bom, Aldi. Obrigado, viu, pela parte que me toca. Precisa fazer isso não, que também me toca.
Ele está até com vergonha aí, a cara dele. Mas ele tem estudado muito, ele tem se esforçado muito para se tornar um trabalhador Como espírita. dizer, eu também sou tímida para qualquer coisa, eu também sou tímida, mas... Tá bom, obrigado, viu, pela sua participação. Eu queria dizer que a Adriele Rego também colocou aqui, agradecendo pela exposição de Paulinho, que foi ótimo, no chat. Tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está em tempo ainda. Joelita levantou a mão. Pode falar, Madame Joelita. Aí, Paulinho, tá vendo? Como é? Adri, né? Audrey. Audrey é sua fã número 1. Mas também é elogiar o seu trabalho, os seus estudos, e como você mesmo fala, está cada dia mais top. Aproveitar a palestra para falar sobre essa questão da obra espírita, né? E acho que tem a ver um pouquinho com essa questão da palestra, de servir a Deus e a Mamon. Eu acho que as pessoas que trabalham na obra espírita, acho que tem muito a ver com essa questão de servir a Deus. E aí a gente pode servir a Deus de várias formas. E aí também tem a ver com a palestra, porque uns podem trabalhar, fazer parte da obra espírita, doando recursos financeiros, outros participando dos trabalhos, fazendo execução, varrendo uma sala, outro um banheiro, outro fazendo um lanche. Então, são várias frentes dentro de uma instituição espírita. E acho que aqui é mais uma questão assim, de chamamento mesmo, porque eu acho que a obra precisa de obreiros e a gente está com um centro aí em construção e a gente vai precisar de vários obreiros, de várias pessoas para participar e tocar a obra em frente, para frente. E esse é meu sonho. E aí eu quero deixar isso aqui registrado, que acho que todo mundo pode fazer um pouquinho que seja, arrumar umas roupinhas, dobrar, selecionar, fazer. São várias assim, atividades e coisas que a gente pode fazer. Mas para que isso seja feito, é preciso que as pessoas se disponham a fazer. É isso. Pegando um pouco do que você falou, eu faço caridade, né? Minha mãe que faz, aliás. Eu tenho uma tia que ela tem brochê. Ela vende roupa e doa roupa. A gente tem roupa para dar, a gente tem algumas coisas, a gente faz a caridade no centro espírita, na caridade, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Você pode, até na rua mesmo, você passar de carro, não precisa dar dinheiro não, você pega uma caixa de sabonete, ou então um sabonete, ou então uma caixa de escova de dente, pasta de dente. Você vai em qualquer lugar e dá para eles, que eles vão arranjar um lugar para escovar o dente. Isso é caridade, né? No abrigo você pode fazer isso também. Você pode doar roupa, pode doar sabonete, pasta de dente, fralda. Alimento, né, Aldo? Principalmente, que é mais urgente, que as pessoas estão passando. Mas o que eles precisam mais como é que se diz? Adoçantes, sabe? Que eles são idosos, né? Então precisa de adoçantes. Então, de vez em quando, a gente vai fazer essa caridade. Né? Essa oportunidade que a gente tem. Nessa pandemia mesmo, a gente deu várias coisas. Você trabalha num abrigo de idosos, então, é isso? Pelo que eu estou entendendo? Isso é. Pronto. É isso. Muito bem, parabéns, viu, pela iniciativa de vocês.
Mas a gente ajuda também, a gente ajuda, eu ajudo, minha mãe ajuda no centro espírita da Canela também, onde a gente frequenta, minha mãe dá R$ 50 para os idosos, né, para eles fazerem o que eles quiserem. Aí a gente vai fazendo o que a gente pode. É bom a gente, o que é que diz o Evangelho? Que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, né? Não tem isso lá? Acho que tem, mas não quero reparar isso não, mas acho que tem. Mas tá bom então. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Continuem firmes. Tá bom? Quero perguntar uma coisa para ela aqui, esqueci o nome. Vamos ver se mais alguém. Pode fazer doação também, né? Mais ou menos isso. Vamos ver se mais alguém quer falar, Audrey. Diz que meu nome é Adri, então vai ficar Adri mesmo. Viu? Audrey, né não? É Adri. Adri. Você disse que preferia que ele chamasse de Audrey? Eu falei Adri. Mas tá bom. A-D-R-I, Adri, D-R-I-A, Adri. E pode me chamar de Adri, não tem problema não. Já estou acostumada com vocês. Meu apelido carinhoso é esse mesmo. Para vocês eu me abro. Obrigado pela sua participação. Eu vou devolver a palavra agora para o nosso palestrante, Paulinho. Obrigado, Adri. Para ver se ele quer acrescentar mais alguma coisa, senão nós vamos passar para a nossa peça de encerramento. Não, só que eu gostaria de agradecer as palavras de Lita e de todo mundo. E é isso mesmo, nós estamos todos juntos aqui aprendendo. E é uma maravilha poder estar aqui e aprender coisas novas com todos vocês. Beleza. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui. É isso. Mais uma vez agradecer a Paulinho, nosso irmão Paulo Motinho Souza. É porque é Paulo Souza também, viu, minha gente? Então, para não confundir, ele se chama também Paulo Motinho. Senão é o pai e tal filho. O pai é o filho, né, Adri? É isso aí. Mas vamos então agora nos aquietar um pouquinho. Tal pai, tal filho, tal pai, tal filho. Com muita alegria. É isso, viu? Então vou convidar vocês agora para a gente juntos levarmos o nosso pensamento, lembrando a prece de Cáritas, muito linda, eu adoro, vamos fazer juntos aqui. E depois eu vou passar a palavra para nossa irmã Beth, que não sei se por coincidência é minha mãezinha querida, e a avó de Paulinho, de Paulo Moutinho, para que ela faça nossa prece de encerramento. Vamos então levar o nosso pensamento agora, dizendo assim: Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que os não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja.
E agora, passar a palavra para a nossa irmã Beth, para que ela possa fazer a nossa peça de encerramento. Quero lembrar que, após essa prece de Cáritas, que é realmente uma prece em todos os sentidos, apenas precisamos, mais uma vez, agradecer, pedindo a Jesus que abençoe a todos os trabalhadores da sua seara, que ilumine este trabalho que é realizado, nos trazendo lembranças, recomendações, palavras que precisamos ter em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes. Então, nós apenas agradecer a Jesus pela sua presença em nossa vida e em nossos dias. Muito obrigado, Jesus. Que a tua misericórdia se estenda por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos que sofrem, de maneira especial, aqueles que estão passando por esta pandemia, em suas famílias, em suas vidas. Abençoa-nos, Jesus. Ampara-nos, ilumina nossas vidas, nossos caminhos. Não nos deixe, Mestre amado, cair em novas tentações. Dai-nos forças para caminhar seguros no teu caminho, nos teus ensinamentos em nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor do mundo, Senhor da paz. Que a tua luz bendita se estenda sobre todos nós, sobre toda a humanidade, em nossos corações sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor. Com muita paz, com muita luz e muito amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Bom, depois dessa prece maravilhosa, dizer o quê só? Boa noite para todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça no coração e nos lares de todos vocês. Cada um. Obrigado. Que assim seja. Obrigado. E até Amo vocês. Betinha, você tá linda de cabelo cortado. O pai, lembre de parar a gravação. Vou parar a gravação. Viu, Beth? Deus te abençoe.